Fala, meu povo. Gente, lembra que eu tô aqui, né, ainda na missão, na saga, reformando o hall. Daí eu fui mexer agora que eu fui assim, agora que eu já pintei o piso, eu tenho, como eu já mostrei no outro vídeo, né, eu resolvi agora ir para as paredes e para a porta de ferro. Comecei pelas paredes, falei, vou preparar a parede para poder começar a pintar, né, que é o certo. Tá tendo uma construção aqui do lado de casa, e essa construção, eu já tinha um problema de filtração aqui na parede e uma rachadura. Só que com essa construção tudo piorou. Então a arquiteta veio aqui e falou que vai arrumar essa parte da parede inteira, né, por conta disso. Mas, o que acontece? E aí, essa infiltração da área externa da parede, lá de fora, começou a vir para a parede de dentro. E quando eu comecei a preparar, olha, meu Deus do céu, quanto mais eu mexo, tá vendo? Mais a tinta cai. Pensei, vou fazer um plano B, né? Eu gosto desse estilo de casa industrial, né? Então eu resolvi que eu vou deixar no cimento mesmo, né? Depois eu vou finalizar com algum produto, tinta, enfim, eu vou pesquisar um pouco sobre isso para poder dar o acabamento. E é isso, gente, plano B. Talvez isso demore um pouco mais. Ó, tá vendo? Começa lá fora, aí foi aumentando, agora tá aqui dentro. A parede tá caindo, mas a casa é velha, é tipo, um dia a casa cai. Então, é bom que a gente já reforma essa parede inteira, né? Vai ficar melhor. Ó, tô tirando aqui, não sei se dá pra ver direito, mas eu tô tirando. Tá caindo, é muito fácil de tirar. Tá tudo tão difícil, olha isso, gente. Eu já tirei sozinha, com as mãos. Continua aqui na minha saga, hein, gente. Aqui, não sei se vocês conseguem ver. Tô nessa. Pronto, então eu tirei aqui toda a tinta, né, que tinha na parede, já tava saindo, caindo mesmo. Tava muito fácil no início, consegui tirar com as mãos, depois eu comecei com a espátula, chegou uma hora que nem a espátula tirava. Foi ficando mais difícil. Então a primeira mão de massa que eu passei, com o pigmento mais escuro, eu escureci um pouco mais, né, o fundo eu deixei mais escuro, cinza escuro. E foi uma primeira mão mais grossa, né, para poder acompanhar a parte que eu tirei a tinta da parte que eu não tirei a tinta. E a segunda mão já foi um pouco mais fina, né? Não precisava de tanta massa. Gente, deu trabalho. Vi vários vídeos na internet, no YouTube, mostrando como fazer essa parede, só que nenhuma delas, nenhum dos vídeos que eu vi, mostrava, no caso, uma parede, no caso, como a minha, né? Todas as paredes já estavam ali, né, com aquela massa corrida, branca, bonitinha, certinha, lisinha. A minha não, deu trampo, hein? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, né, a primeira mão. A primeira mão, que eu quero dizer assim, a primeira etapa, né? De passar essa massa mais grossa, depois um pouco uma massa mais fina, desse fundo que é mais escuro, tá? Eu gostei bastante, eu tô pensando aqui se eu faço essa segunda, de um tonzinho mais claro. Talvez sim, sobrou um pouco de massa. Mas enfim, eu acho que do jeito que já tá legal. A hora que eu lixar e passar cera, beijo, arrasei. Lá em cima eu protegi, coloquei uma fita, tá? Pra poder dar um acabamento. Olha a parede, tá bem sutil, tá vendo a diferença? Mesmo passando só um tipo de massa, tá bem sutil. Já gostei bastante. Uma dica, galerinha, essa minha parede aqui, ela tem quase 2,70 mais ou menos de altura e 3 de largura. Então, para uma parede dessa, eu gastei metade de um galão de massa. Principalmente também porque a minha parede eu não consegui tirar completamente a tinta. E aí, nesse processo, nessa metade, eu fiz em várias etapas essa mistura do tom, né, preto com branco, a massa branca para ficar no tom cinza. Eu tive que preparar essa massa umas três vezes. Quando eu comecei era dia. Aí no final do dia acabou a massa, eu tive que fazer uma nova massa. Eu não consegui chegar no mesmo tom, eu jurava que sim. No dia seguinte fui ver, não tava com diferença de cor. Eu consegui corrigir para ficar essa primeira massa que eu falo, essa primeira etapa de massa, tudo num tom só. Então minha dica é, façam durante o dia, porque à noite a gente acha que chega num tom, mas não chega, tá bom? Então, acho que sobrou o quê? Uns 3 dedos de massa dessa metade de galão que eu usei. Ah, esse galão que eu comprei, ele tem 25 quilos, sabe? Eu usei a metade dele para fazer a massa da primeira etapa, que é o cinza mais escuro. Agora eu vou aproveitar esse resto, vou colocar só mais
duas pazinhas, ou quase duas pazinhas de massa branca para botar dar um tom mais claro e finalizar minha parede com alguns rabiscos, né? Passar algumas espátulas já dessa tinta um pouco mais clara, essa massa mais clara, para dar aquele tom do cimento queimado, tá bom? Prontinho, gente. Vocês podem ver sutilmente, né, algumas manchas, né, pela parede, tá vendo? Ainda tá molhadinho, daqui a pouco vai secando, vai ficando um tom um pouco mais claro. Daí vamos fazer o quê? Lixar, né, pra deixar bem uniforme a tinta mais escura, a massa mais escura com a massa mais clara e finalmente passar a cera. Não, cara, isso aqui é pra falar com... Então, gente, eu resolvi lixar. Acho que ficou menos manchado, né? E agora eu vou começar a aplicar a minha base de finalização, minha cera de finalização. Gente, vocês lembram de quando eu comecei primeiro reformando o meu piso, né? Dando aquele brilho, mas não um brilho, uma coisa mais fosca, para ficar mais legal, mais bonito. Então, eu usei no piso uma resina. Eu até mostrei para vocês, tá aqui, é resina acrílica impermeabilizante para pisos e fachadas. Então, depois que eu lixei minha parede, eu não tinha minha cera, fui ver, tem cera para cimento, para essa proposta de cimento queimado, mas eu não quis gastar. Então eu aproveitei aquele mesmo material que eu usei no piso para passar na parede, fiz um teste e hoje de manhã eu vim dar uma olhadinha e acho que ficou bem legal. Então assim, eu não vou comprar mais nada, vou aproveitar o que tem, até porque material a gente tem que usar realmente, senão ele estraga, né? Então é isso, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Então, eu já estou terminando. E tem outra coisa, como é que eu vou fazer, vou passar, qual são os tipos de movimento que eu vou usar, vai ficar manchado, vai ficar exatamente como eu passei? Não, quando depois seca não fica marcado. Então, nos cantinhos eu faço assim que é mais fácil, aqui no meio já faço assim, e é isso, o importante é espalhar. Gente, finalmente chegou o grande dia, o dia que eu vou mostrar o resultado final da minha parede de cimento queimado que eu mesma fiz. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Olha, gente, esse é o resultado da minha parede. Ó, tô super satisfeita. Lembrando que me deu muito trabalho. Lembra que a tinta anterior, ela tava tão estragada que quando eu comecei a querer lixar, ela começou a cair. Tive que tirar tudo. Então, eu tirei com a espátula, né? Depois eu fui lá, passei mais corrida, né? De um tom, depois eu passei um tom mais claro. O resultado final é esse. E é isso, gente. Para finalizar, eu fiz essa decoração. Coloquei os banquinhos de jardim, flores e o puff que eu reformei, lembram? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo!